Pessoal, estamos sendo gravados, então, começando agora o Encontro Síncrono. Boa tarde a todos, eu sou a professora Tatiana, estou aqui na companhia da professora Maria Helena, né, nossas turmas sempre nessa parceria, né, de realizar os encontros síncronos juntos, né, para que possa ter mais alunos. Às vezes na parte da tarde é mais difícil, né, de ter tantas pessoas, mas tem sido muito proveitoso. Depois a gente disponibiliza, né, o link para aqueles que não conseguiram estar presentes. E tem esse momento de interação, esse momento de falar um pouquinho mais sobre a agenda, e estar, né, com vocês aí, fazendo com que o nosso curso tenha um pouquinho mais de interação, né, de vida, e sabendo também que vocês têm os prazos, né, para entrega das atividades, então, alguns momentos é importante, né, nós temos esses espaços aí de interação. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre a Agenda 6, relatório técnico, né, eu optei, assim, por ver, né, as entregas da nossa turma, que nós atrelamos, né, o relatório técnico, a estrutura ao debate, né, trabalhando aí a interação pelo modelo, né, que foi exigido aí na agenda, que trata-se aí de uma visita técnica, né, e notando aí Maria Helena, nem te abri ali, já comecei falando, tudo bem com você? Tem uma nova palavrinha aqui com a gente. Tá me ouvindo? Estou me ouvindo. Perfeito. Tá tudo bem. Hoje a gente conseguiu, acho que vai dar certo compartilhar a tela, tudo certo, Nossa. áudio, vídeo, graças a Deus. Sejam bem-vindos, Davi, Ana Vitória, e bem-vindo quem vai estar aqui depois e assistir e acompanhar com a gente. Estou por aqui, vou comentando no chat, de vez em quando eu levanto a mão. Obrigada, Tati. Maravilha, querida. Olha, eu percebi nas entregas, né, a gente está entrando agora nos debates, mediando os debates de vocês, e eu percebi, assim, uma coisa fundamental, não sei se o Davi ou a Ana Vitória querem compartilhar com a gente no chat, se já entraram no debate, porque é muito importante, né, fazer essa interação contínua, né, então, a gente pediu para que vocês, né, fizessem, deixa eu abrir aqui a agenda já de cara, para a gente poder compartilhar uma tela aqui. E o que eu reparei, que as interações estão bem interessantes, todo mundo falando sobre o vídeo, né? O vídeo que foi aí colocado, que é uma visita às Big Techs do Vale do Silício, né? Nos Estados Unidos, muito interessante, pessoal comentando. Mas o relatório, o modelo mais ABNT, né? Que é aquele modelo mais formal, a gente sugeriu, né? Eu até coloquei isso bem assim no debate, pessoal, vamos fazer como se fosse, né, um relatório. Nas nossas agendas anteriores, né, uns semestres atrás, a gente pedia, solicitava o relatório e o debate. Aí, realmente, às vezes era difícil de entender, né, tal, e focamos só no debate, mas é importante que vocês façam um modelo de relatório. E eu vi que alguns estudantes estão interagindo, estão falando, ficou claro, né, que eles viram o vídeo, falaram sobre a visita em si, a experiência, né, simulando, né, a experiência, porém não fizeram muito o relatório. E eu estou pedindo ali, estou mandando, não sei se a Maria Helena teve essa impressão também, coloca aí no chat, né, como que o pessoal sentiu essa atividade, então eu pedi, né, eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, no nosso encontro a gente tira todas as dúvidas, mostrando um pouquinho da agenda, né, retomando um pouquinho ali do modelo do relatório e aplicando. E eu vou também mostrar um outro modelo para que vocês possam ter um pouquinho de ideias para fechar esse debate bem, né? Nós estamos aí hoje na quarta-feira, ele é para ser entregue até segunda, né? Então tem tempinho ainda de você interagir. E quanto mais interação, melhor para você conseguir aquele MB que todo mundo gosta, né? Deixa eu ver. A Marilena colocou aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Alguns escreveram com estrutura, outros não. É verdade, eu notei realmente que alguns. Aí depois que eu comecei a falar sobre isso, pessoal, e estrutura e tal, eles foram. Aí eu falei, então vamos lá, vamos no encontro síncrono tirar essas dúvidas, né? Então hoje eu vou de agenda. Deixa eu entrar aqui então na nossa atividade para relembrar. E vocês que estão aqui com a gente, tá compartilhando a tela, pessoal? Tudo bem aí? Não tá, Tati. Não tá? Peraí, deixa eu voltar então. Aqui. Compartilha. Tela. Mudou, né? Mudou. O webinar tinha uma. Peraí, vamos ver aqui. Compartilha a tela, janela, guia do Chrome. Aí, compartilha. Ufa, espero que esteja tudo certo. Vamos ver. Mudou o layout. Tudo bem? Agora está aparecendo?
Tá compartilhando, gente? Marilena, pessoal, tá compartilhando? Eu mandei um joinha, não sei se você viu. Um joinha. Então tá bom, é que eu tô aqui já na tela, então tá legal. Vou começar então, gente, ó, vou acessar aqui a nossa agenda dessa semana, retomar com vocês essa questão, né, aí da nossa comanda inicial, né, para a atividade. Vamos lá. Comunicação, agenda 6. Terminamos agora o nosso conselho, né? E aí os alunos já receberam a comunicação sobre o exame, né? Então estamos na reta final. Então a data limite da nossa entrega é dia 12 de maio ao meio-dia. Não deixe para a última hora, né? Temos o fim de semana do Dia das Mães, aí muito importante, né? Cada um aí vai, né? Estar em família, né? Então é importante que vocês já se adiantem. E assim, debate é o seguinte: não tem como você pegar um dia só para fazer todas as postagens. O importante é você, ao longo da agenda, estar interagindo, né? E é isso aí. Bom, retomando com vocês, então, aqui a agenda, pessoal, a proposta, né? O vídeo que eu vi, que realmente todo mundo que está participando entrou, viu o vídeo, né? O papel da visita técnica na educação profissional, principalmente aqui a questão do registro, né? E a visita das Big Techs no Vale do Silício, né? E a análise do vídeo, elaborando postagens, né, no máximo 100 palavras, isso é muito importante, com propostas para a redação de um relatório de visita técnica referente, né, ao Vale do Silício, de acordo com o material de apoio da agenda. Agora, aqui é que eu queria ressaltar para vocês, ó, vou até selecionar aqui, ó, atentem-se principalmente à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão do relatório. Além disso, não se esqueçam de ser detalhistas nas inscrições que realizarem. Então, realmente, os meus, né, foram muito detalhistas, mas faltou um pouquinho da estrutura. Então, a gente vai retomar um pouquinho essa questão. Lembrando aqui os combinados para o debate, tá? Serão consideradas participações adequadas à discussão levantada, postagens que tragam ideias, sugestões que agreguem conhecimento e entendimento sobre a escrita de um relatório, por isso que eu estou, né, frisando que é importante que vocês voltem, né, para o modelo. E aí eu sugeriria o seguinte, para quem não participou ainda do debate, ou para quem já está no debate, faz o modelo de relatório como sua primeira postagem, né? Ou então até interage já com algum colega ali que você achou interessante, porque à medida que algum vai fazendo, outro vai fazendo, vai, né, fluindo ali as ideias. E aí você, a partir da sua primeira postagem de relatório, você vai fazendo as interações. Se você já fez, né, já comentou, eu vi muito, nossa, foi muito interessante, estou mediando ali o debate, o pessoal até trazendo outras referências, falando também dessa experiência no Brasil, né, com empresas de tecnologia, relatando questões que já viveu. Nossa, está muito bom, meu debate está super animado, mas está faltando um pouquinho essa estrutura. Aí, realmente, o pessoal, alguns já colocam, eu queria que tivesse um pouquinho mais para a gente poder chegar ao, né, o objetivo dessa agenda, que é fazer, né, essa descrição, mas também lembrar da ABNT, das normas, né? E aqui o finalzinho, atitudes, né, debatedoras, questionadoras, respondendo e interagindo com as postagens, trazendo melhorias para os textos, e cada aluno deve contribuir com pelo menos uma postagem e 3 interações ao longo da vigência do debate, tá? Então, realmente, o pessoal está participando bastante, mas, de repente, falta esse momento aí, né, de trabalhar um pouquinho a estrutura. Vamos que vamos? Vou colocar aqui, então, o nosso material. Vou começar pelo nosso material que está disponibilizado para vocês no Mergulhando no Tema. E depois eu vou com o material aqui que nós temos no presencial, que mostra outro relatório também, aí já um relatório realizado, né, já feito, sem ser somente as instruções, para que vocês possam ter um pouquinho mais de informação e de ideias a respeito. Aqui eu já baixei a apostila. Vamos lá. Então, aqui é a agenda 6, relatórios, né, de modo geral. Aqui a gente vai falar um pouquinho da tipologia textual, né, escrito sempre com verbos no tempo passado, que a gente chama na língua portuguesa do pretérito, né, um tipo de texto que tem que ter a questão da coesão e coerência, da estruturação e da formatação, né, então é importante. Aqui o nosso
relatório de visita, né, sendo selecionado aí. Vou diretamente aqui para o relatório, né? Então, aqui a questão de você, né, trabalhar um relatório apresentando, né, um objeto, um fato específico, a descrição, a enumeração das características. Aqui, o que a gente vai, né, obviamente, não trabalhar dentro do debate é essa estrutura de folha de rosto, né, de título, de nome, isso é para vocês terem ciência ao fazer um relatório, mas a gente já vai diretamente para cá, para a introdução, tá? Parte inicial do texto, onde se expõe o assunto como um todo, deverá trazer informações sobre o tema, no caso aí da visita, né, da palestra, bem como a importância do assunto. Então, marca aí, introdução, é a parte inicial do texto, onde se expõe o assunto como um todo. Então, é aí que você vai, né, colocar. E, além disso, eu vou mostrar agora no modelo que eu escolhi para compartilhar com vocês, algumas coisas importantes, por exemplo, no relatório, como você coloca a data do que aconteceu, qual foi, né, a sugestão, né, o que você... E aí, obviamente, a gente está trabalhando de uma visita que você, né, vai, com a sua criatividade, né, interpretar aí, então é interessante que você, né, use esse primeiro, esse inicial aí do relatório, trabalhando essa questão do assunto e das informações da temática da questão, tudo bem? Então, a introdução. Desenvolvimento, né? Apresentar de forma sintetizada o conteúdo abordado, destacando os principais pontos apresentados. Então, é isso. A maioria das minhas postagens está muito boa no parte do desenvolvimento. Então, realmente falando bastante ali sobre o vídeo, mas a introduçãozinha que tem que, né, tá realmente um pouquinho relacionada à questão da formalidade do documento. E a conclusão, apresentar as conclusões sobre a visita técnica, fazer comentários de contribuição do assunto, certo? Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Lembrando que relatório é narrativo, né? Então, a gente tem essa estrutura, tem essa questão, e vamos organizar. Aí vem, né, questão de capa, aí já mais voltando para vocês, né? Os relatórios mais formais que vocês vão poder, né, utilizar aí no decorrer do curso ou mesmo na vida profissional. Então, todo mundo guardou aí, introdução, né, parte inicial, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá, então, agora para o nosso modelinho que eu trouxe para vocês. Voltando aqui, deixa eu interagir um pouquinho com vocês. Como é que foi? Vocês já participaram do debate? Quem está aqui com a gente? Aí, ó, Davi, a Ana, apareceu, né, a tela. Vocês já interagiram? Vocês já colocaram aí o debate em ação, qualquer coisa, entrem aí um pouquinho, porque a gente vai agora falar um pouquinho do relatório em si, que é o que eu vi nas turmas, né? Não sei se vocês são alunos meus ou da Marilena, né? É mais chance de ser da Marilena, porque tem mais, né? Turmas, a minha é uma turminha só. Ah, ainda não, isso mesmo, Davi, ainda não. O mais importante, né, seria vocês terem observado ali o nosso material e assistir isso mesmo, hoje ainda, maravilha, Davi. É a questão do vídeo, tá? Então, o vídeo das Big Techs é a situação inicial para que você possa fazer o relatório. E a gente vai falar um pouquinho agora da estrutura. Maravilha, Davi. Ana, ainda não interagiu, gente, então vamos que vamos. Talvez por isso a aula de hoje vai ter vai ajudá-los, né, na parte, então, dessa primeira interação. Vamos lá, então. Deixa eu entrar no exemplo de relatório. Vamos lá. Vou entrar aqui com vocês no exemplo de relatório que a gente tem na nossa apostila que usamos no presencial. Deixa eu diminuir um pouquinho a resolução. Aí. Que é essa mesma situação, que é a questão da visita técnica, tá? Então, a visita técnica, ela acontece, né, sempre instruída, né, por alguém que a solicita. Então, aqui a gente tem, né, o ETEC Bento Quirino, né, que foi quem vai ser redigida, né, esse relatório, o curso e o nome do aluno, ok? E relatório de visita técnica à empresa, a empresa Sotrec, que é a empresa da questão. Então, trazendo
essa realidade, né, vocês podem simular, vocês podem estar trabalhando isso, né, como se vocês fossem já colocar a ETEC, né, de vocês aí, que vocês estão relacionados ao curso de desenvolvimento de sistemas, o nome do relatório de visita técnica, e aí vai colocar Big Tech, né, as empresas do Vale do Silício. Na medida que você achar melhor aí, como se nós, né, da ETEC tivesse, pode simular, pode utilizar essa situação, tá? É bem criativo, como isso, né, a gente não vai avaliar, né, essa de como você usou, como você simulou, mas sim a questão aqui do introdução, desenvolvimento e conclusão, essa ideia eu dou para vocês, principalmente porque a Ana e o Davi ainda não interagiram. A primeira interação de vocês pode ser a ETEC, né? O curso, nome de vocês. Aí vem a data, que eu acho importante colocar, simular uma data, né? Aqui no dia 27 de novembro de 2009, e esse termo aqui, realizou-se uma visita técnica, né? Dos alunos do EAD, enfim. Coloque, né, o presencial, o que vocês acharem melhor do curso técnico de desenvolvimento de sistemas, a empresas do Vale do Silício, aí usa sua criatividade, né? Lembra que a introdução, ela trabalha, né, a questão aí de situar, né, o seu interlocutor nessa situação, naquilo que vai acontecer. Introdução, certo? Ainda fazendo parte da introdução, lembrando que você tem 100 palavras, né? Então, obviamente, você vai, de repente, juntar, né? Não precisa ter tantos detalhes assim, mas trabalhando somente a data e somente a visita técnica e foi realizada a visita técnica nas BITECs e assim por diante, você já liga esses dois parágrafos só colocando a intenção da visita, né? Foi verificar, e aí trabalhando o ambiente da tecnologia, né? E tudo aquilo que o vídeo trabalha para vocês. Então, esses dois parágrafos iniciais, você pode estar compondo a sua introdução, tá? Organizando. Aqui, mais detalhes, né? Foi recebido pelo engenheiro, explicou, tal. Então, não tem necessidade de você trabalhar tantos detalhes, até porque você tem poucas, né? Não são 100 palavras aí de interação, mas esse primeiro momento, esse primeiro quesito é muito importante. Você, né, tá realizando, tá interagindo, tá colocando aí a questão da introdução, falando do tema, né? O que é interessante, vamos ler aqui para a gente situar no que eles colocaram e fechar no desenvolvimento do relatório de vocês. Aqui ele diz que a intenção, né, foi verificar o funcionamento de um motor no dinamômetro, assunto que foi tratado em sala de aula, necessitava de complemento prático. Fomos recebidos pelo engenheiro, que nos explicou resumidamente, né? Ok? A empresa destaque-se no mercado pelo apoio técnico especializado que oferece a seus clientes por meio de técnicos qualificados, a preocupação em aumentar a produtividade dos equipamentos e reduzir os custos surge antes mesmo do processo de venda. A Sotec realiza estudos de seleção, dimensionamento de frotas e configuração de máquinas para que seus clientes obtenham melhor custo. Então, a nossa introdução seriam esses dois primeiros parágrafos, resumidamente, né, com a principal informação, o relatório, a data, quem são vocês e onde, né, se realizou aí a visita. Depois aqui, o desenvolvimento começa no que seria esse terceiro parágrafo e vai até aqui, né, onde o que foi explicado, o que aconteceu. Como a gente está, então, num ambiente mais reduzido, a ideia é que é aquilo que vocês, né, sentiram da intenção, que é vivenciar o Vale do Silício, vivenciar o andamento das Big Techs, aquilo que vocês mais, olha, depois de conhecermos esse parágrafo mais específico, depois de conhecermos as especificidades da empresa, nos entregou, né, os EPIs, explicou a necessidade de usá-los, tal. Como vocês não vão trabalhar tanto essa questão, né, ou melhor, vocês podem, né, se forem bons aí de narrativa, de criatividade, vocês podem estar colocando também que foram recebidos, né, por alguém da empresa e que apresentou. Isso fica a critério de vocês, mas lembrando que são 100 palavras, né, então tem que ser mais resumidamente. O mais importante é que nos parágrafos de desenvolvimento vocês coloquem a experiência, né? O que vocês conheceram, o que vocês admiraram, quais as características da empresa, porque é isso que ele começa, né? As características das empresas, especificidades, né? O que vocês conheceram ali e como vocês aproveitaram a visita, certo? Então, aqui, introdução,
trabalhando aí datas, né, e objetivos, depois a própria visita em si. E acredito que 3 parágrafos sejam suficientes para vocês trabalharem esse esqueminha, né, a estrutura do relatório. E depois, finalmente, a questão da conclusão. Então, aqui na conclusão, são os parágrafos finais, né, os 3 parágrafos finais, lá nos finalizar a visita e os resultados, né? Então, aqui a gente tem finalização da visita, fomos assistir um ensaio potente, observamos o sistema de transição e os resultados. Então, o que a gente pode, né, alterar, colocando, focando naquilo que vocês têm que entregar na atividade? Esse finalzinho, finalização da visita, né? E o que ficou de resultados. Não tem necessidade nem de colocar a palavra resultados, mas como na própria conclusão, né? Se a visita foi estimulante, positiva, e muitos trouxeram no debate, né, coisas que, né, enriqueceram muito, que foi justamente experiências que tiveram aqui no Brasil, nas empresas de tecnologias do Brasil, falando, até que eu sou de Ubatuba, aqui na CETEC, Caraguatatuba, classe descentralizada de Ubatuba, litoral norte, né, e aqui perto de São José dos Campos, né, um aluno citou, né, que teve essa interação numa empresa de tecnologia. Então, aí, nos resultados, né, você finaliza o que foi a sua experiência nessa visita técnica, né, vamos dizer aí, do vídeo, e aí você, nas suas interações, pode ficar à vontade com comentários, né, e os resultados positivos que aconteceram na visita, certo? A questão dos agradecimentos, ela é opcional, obviamente, não acredito que não dê, né, para que vocês façam, só se for uma coisa bem sucinta, e a finalização com a data do relatório, certo? O que vocês acham aí? Vocês acham que, Maria Helena, o que você sentiu, assim, interessante? A campanha tocou. Voltou? Hoje está agitado também por aqui. Eu até fui para um outro lugarzinho mais tranquilo, que tá todo mundo aqui à tarde de maio, aqui, né? Bem agitadinho de outono. Voltou. Você chegou a acompanhar que a gente fez esse modelinho de relatório? Eu achei interessante, pelo menos alguns alunos terem colocado realmente a BNT, né, os parágrafos, o início, que é essa data, o início aqui do relatório, para que a gente pudesse depois ter as interações. A maioria, vamos dizer assim, uns 60% começou falando bastante do vídeo. E aí também vou perguntar, o Davi e a Ana falaram que não interagiram ainda. O Davi falou, vou ver hoje, mas eu não captei se você já viu os debates lá da sua turma. Você não fez o seu ainda, mas você já deu uma olhadinha nos debates da sua turma. Ana também, dá uma olhadinha aí. E o que você achou, Marilena? Vou voltar aqui no nosso modelo. Então, Tati, eu não sei se o Davi e a Ana Vitória são da minha turma, eu não coloquei modelo para eles, né? E assim, deixei eles mais tranquilos para usar, para escreverem o relatório a partir da visita, por ser uma apresentação mais curta, assim, porque assim, o debate eu entendi como uma apresentação, um momento de interação de textos mais curtos. Mas eles estão usando essa estrutura dos 3 parágrafos que você também sugeriu, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e estão interagindo bem, assim, ainda tem pouca postagem, mas os que postaram estão interagindo, e aí uns comentam, gostei dessa interação, ou faltou você colocar alguma coisa. Teve estudante, por exemplo, que colocou que na introdução do relatório ele colocaria alguma coisa sobre o criador do Vale do Silício, e aí outra pessoa vem e comenta sobre a importância de colocar. Então, assim, eu estou mediando sem colocar um modelo e está fluindo, assim, eu estou achando bem interessante. Legal, é isso mesmo. Eu também, é que o que eu apimentei, vamos dizer assim, no debate, é que realmente, assim, né, eles começam, falam, aí a estrutura do introdução, desenvolvimento e conclusão é importante, porque ela dá mais possibilidade de você comentar. Então, eu vi ali, né, o pessoal fazendo, aí depois os comentários em cima daquele, aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos simular, vamos colocar um relatóriozinho, vamos colocar ali
das normas, o que você colocaria a mais se você fosse fazer isso como relatório? E aí choveu, né? Como você falou, criatividade, né? O pessoal começou a ter interação, tá fluindo bem, verdade. Vou ver agora para conferir se tem muito aluno que ainda não entrou. Talvez assim, porque ficou um pouco temeroso, né? Talvez, realmente até do modelo, né? Porque foi por isso que nós mudamos alguns semestres atrás essa proposta, porque ficou o relatório mais a postagem. Agora é realmente só a postagem, só o debate. Mas aí é legal se você puder fazer na estrutura para que haja bastante comentários aí que vocês consigam, né, interagir. Mas fiquem tranquilos, é como a Mariana falou, a exigência não é que, né, seja um relatório, né, de entregar, mas é importante você colocar algumas, como por exemplo essa questão, né, de você no começo já trabalhar a intenção da visita. Acho legal, né, a questão da data, né? Firmar algo assim. Opa, tem interação aqui. Ah, o Davi falou, vou interagir hoje. Ótimo, muito bom. A Ana Vitória, dei uma olhada no debate, vi que tem bastante interação e tem muitos alunos dando dicas interessantes. Ai, que legal, gente. Maravilha, Ana Vitória, porque é nisso que vocês vão, né? Então, a primeira postagem foi como falou ali nas regras do debate. Primeira postagem, uma postagem inicial, né? Que demonstre que você assistiu o vídeo, que você colocou os pontos mais interessantes, né? E aí, se você puder, trabalha isso, trabalha a questão da visita, trabalha de como, né? Isso vai entrar ali naquele processo, né? De desenvolvimento, né, de colocar as ações que foram feitas, e aí a gente vai observar que você realmente leu e trabalhou. E na conclusão, né, os resultados, e realmente, aí nas próximas postagens, essa observação, como a Ana falou, né, muita interação, alunos dando dicas, e aí você vai trabalhando, e a gente vai mediando, colocando, né, algumas coisas aí que vocês possam desenvolver. Certinho, gente? Olha, hoje eu preparei realmente algo mais pontual para vocês nessa questão do desenvolvimento. Vou voltar aqui no na nossa agenda para colocar aqui para vocês, né? O vídeo, tá? Esse é o videozinho que a gente tem, Big Techs no Vale do Silício. Aqui antes, né, nós temos a questão da importância do relatório, o papel da visita técnica, que é legal vocês verem também. Mas o mais, né, que vai realmente povoar ali para que vocês façam é esse vídeo. E essa é Natália. Vocês vão ser minha mamãe e papai? Nós adoraríamos, se você deixar. Nós somos a segunda família. 8h51 da manhã e hoje a gente tem um rolezão para quem é aficionado por tecnologia. Então fica aí que você vai curtir. Se liga só onde a gente está, São Francisco. Eu acho que eu tenho que desligar meu microfone, pessoal, para vocês verem mais aqui. Vocês conseguem ouvir? Marilena, dá para ouvir um pouquinho do vídeo? Dá para ouvir, Tati, tranquilo. Dá para ouvir normal? Dá. Não preciso desligar meu microfone. Ah, tá então tudo foi bem. Bom. Essa mudança foi boa. Então, que da outra vez tinha, né? Vou passar trechinhos, então, agora do vídeo para a gente poder dar uma olhada. Califórnia, indo para... E agora a gente está indo lá no Vale do Silício visitar a Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, Netflix e algumas outras empresas. Se liga só. E ó, galera, a gente tá aqui no meio de São Francisco e dá uma ligada nesse carro aqui, ó, cheio de câmera, sensor e tudo mais. É de uma empresa que a Amazon acabou de comprar, chama Zox, para automação de veículos, não só de veículos com motorista, mas sim com o que eles chamam de riders. Eles não vão ter mais motorista, você não precisa ficar atrás do volante. Aqui é um teste, né, que eles estão fazendo, tem vários desses carros o dia inteiro passando na rua aqui em São Francisco. Do mundo. A Netflix é uma das maiores empresas do mundo, tá na Fortune 500. No momento desse vídeo que a gente está gravando aqui, ela está em 115, não sei como fala essa, 70º, sei lá como fala isso, mas ela está ocupando a posição 115 do ranking. E hoje aqui está frio, mas é lindíssimo esse headquarter deles aqui, com muita natureza, tem até uns esquilinhos ali andando, e é muito bacana você poder ver como que eles
fazem aqui no headquarter, né? Como eles trabalham aqui, como que é a vida aqui no headquarter. Hoje tem pouca gente aqui no edifício, mas eles têm uma política de sim, vir para cá. Para quem aí fica falando, eu só quero trabalhar remoto ou não, eles estão por aqui quase todos os dias. A gente está aqui, ó, no headquarter, edifício G. E vai ficar surpresa porque ela está no Brasil ainda e até ela me encontrar na Espanha ela vai demorar alguns meses. Vamos ver se ela já viu o vídeo ou não. Eu vou comprar aqui, ó, na loja da Apple, diretamente na loja do Apple Park. Aqui, próximo da sede hoje da Apple. E claro, não pode se aproximar muito da casa. Por quê? Porque mora gente aqui. E tem alarme e tudo mais. A galera até fala para tomar cuidado. E olha lá, tá lá, propriedade privada. Aí ver como são os escritórios, os campos e tudo mais. Eu tô indo lá na Meta e aqui no meio do caminho, como eu falei para você, encontrei a Amazon, um dos edifícios deles. Vamos lá, que é do lado aqui, ó. Mas tá trânsito, headquarter da Amazon. Final de tarde por aqui no Vale do Silício, eu tô aqui agora no prédio da Meta, o antigo Facebook, os headquarters. E vou falar uma coisa para vocês. Na verdade, eu não vou falar agora, não. Dá uma olhada aí, vê o que você acha. Aqui tá o WhatsApp, tá também o Instagram e, claro, o Facebook. E olha lá, ó, eles têm aqui as bicicletinhas dele, como o Google e como as outras empresas. Mas a real é que, vou falar para vocês que esse aqui é o headquarter que mais me desapontou. Bem sem graça, não tem a cara da Meta ou do Facebook e é morto, praticamente no meio aqui do nada e não tem parece que não tem uma alma da empresa realmente. Impressionante o tamanho desse campus aqui. E para você que não sabe aí, Stanford, os alunos de Stanford, né, saíram daqui. E são alguns deles que já ganharam alguns prêmios Nobel. Prêmio Nobel eles têm 20 aqui. É considerada a 4ª melhor universidade do planeta. Olha, que gostoso, né, gente? Que experiência, né? Já pensou se colocar no lugar? Vou abrir aqui a discussão rapidinho. Tem Apple, né, que ele falou, a Amazon, a Meta, né, que contempla aí o WhatsApp, o Facebook, né? Ele não gostou muito da Meta, vocês viram? Olha que, né? Enfim, deve ter muita experiência, né, com viagens, e amou alguns e destacou os principais pontos, né? Muito gostoso, muito legal. São 22 minutos de vídeo, né? Então é importante vocês se organizarem aí para poder assistir tudo. E aí comentar, por isso que o debate está tão gostoso, porque eles realmente, né, ele coloca ali as observações dele, você pode, né, estar trabalhando aí as suas. Vocês são fãs dessas empresas de tecnologia aí? Netflix, Apple, Meta, Marilena, Amazon. Eu sou assim, Netflix, né? Ainda uso o Facebook, sou meio velhinha, mas assim, o Insta tá entrando aos poucos na minha vida. E Amazon eu uso muito os livros, né? E outras coisas que você consegue comprar muito rápido, né? O processo da Amazon é muito rápido, né? Na hora de você selecionar e já, pum, é muito rápido, e vem muito rápido, e ainda traz aquele Prime, né? Como eu compro muito livro, coisa de professor, aí eu tenho o frete grátis, né? Deles, e também tenho o Prime, que acabo pagando aí, né? Para ter a televisão, o filme, né? Os filmes da Amazon, acho bem legal, o Prime, bem interessante. Meu filho gosta de NBA, assiste NBA direto. Meu filho tem 10 anos, gente, já tá apaixonado pelo NBA. E o meu marido gosta, tem acho que Libertadores, coisas de futebol.
E a gente gosta muito, então, da Amazon, né? E você vê como que são, né? Parece que aquela questão da sustentabilidade está muito em voga, porque os headquarters deles, né, que são as sedes ali, são todos de bicicleta, né? E é interessante. São essas as minhas preferidas. Google, né? Imagina, todos nós aqui vivemos um pouco. E aí, o que vocês acham, Marilena? Curte alguma dessas empresas? Gostaria de conhecer? Olha, eu não vou dizer que eu tenho vontade, assim, tenho vontade de conhecer, não pelas empresas, mas pela curiosidade, assim, de como funciona uma Big Tech mesmo. Mas não que eu seja fã especificamente de alguma empresa. Assim, sou usuária da Amazon, né? Compro pela Amazon, funciona bem, chega rápido, tem tudo. Que mais? Uso aí o Instagram, então, assim, uso a Meta. Que mais? De outras empresas aí das Big Techs. Não tenho Netflix, a gente tem outra plataforma de streaming, mas acho que, assim, difícil hoje a gente não usar as redes ou uma forma de streaming, alguma coisa. Acho que a gente está muito ligado a isso hoje em dia, né, Tati? Eu acho que deve ser bom. Agora, vou refazer minha fala. Se tem uma empresa que eu acho que eu gostaria, vou concordar com a Ana Vitória, de conhecer de perto para saber como é que é, porque eu uso muito todas as ferramentas, e-mail e tudo mais, é o Google, porque eu uso o Google Apresentações, eu uso o Google Sala de Aula, eu uso o Gmail, então o buscador do Google, então acho que eu gostaria de conhecer é essa. Gente, Google é vida, né? Praticamente aí, né? É uma coisa. E assim, o turismo, né? A gente também, eu leciono no guia de turismo, além do desenvolvimento de sistemas, e durante um tempo a gente trabalhou muito, né? A gente tinha um pouco mais de horas de mediação. O meu esposo é da área de turismo também, é guia de turismo, trabalha com passeios de lanche e tal. E ele falou, esses buscadores do Google, quando você começa a estudar, né, para você poder, de repente, até investir no marketing, né, para você ser a empresa, né, então ele tem, por exemplo, o lanche é o negócio dele, ele, né, paga uma determinada questão lá, tal, e tem, né, um up realmente então, assim, ele facilita muito, né, as nossas vidas, e é como ele falou no final, cabeças, né, das universidades, o próprio filme, né, Rede Social, que é um filme mais antigo, mas que trouxe a história do dono da Meta, do criador da Meta, que é o Zuckerberg, né, isso nasceu ali, né, num ambiente de conhecimento da área de vocês, da área de tecnologia, no ambiente universitário. Aquilo, o algoritmo, as coisas, a gente vê no filme, né? Não sei se vocês assistiram o filme A Rede Social, né? Mais antiguinho, mas mostra a vida do Zuckerberg, né? E até de um brasileiro, né? Que se é sócio dele, que financiou primeiro $1.000 para que isso fosse feito, né? E aí depois isso não tem mais fim, realmente. Aí começou ali no Face, depois tantas outras empresas, o Google aí hoje, né? É isso aí, gente. Então, que fique, né, essa experiência para vocês mesmos, né? Seja de conhecer, ou seja realmente por curiosidade, de usar. O rapaz é muito, né? E é até legal, né? Ele fala de uma forma muito formal, ele trabalha muita coisa legal para vocês, e aí na hora do relatório vocês têm que colocar isso por escrito de uma maneira mais formal. Então vai ser um teste muito legal para vocês. Meninos, não demorem, tá? Davi, Ana Vitória, não demorem para fazer as interações, tá? Já cheguem hoje, né? Como o Davi falou, hoje já vou chegar lá, tal. A Ana já viu as interações que tem. Aí eu peço para vocês isso, né? Se vocês fossem já começar dando as impressões de vocês sobre o vídeo e colocando alguma questão aí de introdução, desenvolvimento, conclusão e liberdade total para poder interagir com as postagens dos colegas. Façam bastante postagens até né, o tempo final ali, não deixa para segunda na última hora, não. Faz no fim de semana, até o fim de semana, né? Usa hoje quarta, quinta, sexta, sábado, faz aí as suas postagens, né? Façam suas postagens para que vocês possam interagir bem e ganhar a menção máxima aí dentro da atividade, certo? Bom, terminamos por aqui, gente. Assim, mais dúvidas? Vocês têm alguma coisa aí que ficou né, de repente, dúvida aí com relação à atividade, o debate, né? A gente tem aí realmente esse desenvolvimento, né? Que é importante vocês lerem os vídeos, vocês, né, trabalharem um pouquinho da estrutura, principalmente a questão da formalidade. Eu vi realmente quase em 100%. O rapaz do vídeo, ele é muito informal, né? Ele então, mas o pessoal foi muito certinho.
trabalhou as informações, o assunto, né, que ele trouxe, mas trabalhou bem legal a formalidade das postagens. Eu gostei bastante. Aí coloquei essa pimentadinha. Olha, vamos trabalhar um pouquinho introdução, desenvolvimento e conclusão, para trazer mais questões. Aí é isso, né? A empresa que você tem mais, vamos dizer, afinidade, ou que você tem mais curiosidade, você dá foco nela. Ah, eu quero ver aqui sobre as Netflix e tal. E aí você coloca, né? Ou o Google, essa que eu gostaria de conhecer, como ele fala de várias empresas durante os minutos do vídeo, aí você tem essa liberdade. Eu gostei, é uma atividade muito gostosa, muito criativa, o tema é muito legal para vocês da área, né? Davi, para mim tudo ok, ai que bom, Davi. Comecei então quanto antes, né? Falar um pouquinho, né? Agora da reta final, a gente está com a agenda 6, teremos aí, vai ser o último período, né, de recuperação das 6 e das 7, e depois a agenda 8, gente, que é a agenda final, não tem recuperação, tá? Então, assim, entreguem a agenda 6, fiquem atentos aí aos prazos, tá? Para que vocês possam ter tranquilidade agora que só vem, né? O exame presencial só vem exame presencial e que não baixe, né? A presença de vocês, fiquem bem atentos aí. Consegui entender bem também. Que bom, Ana, que bom, Davi. Maravilha! Maria Helena, estamos aqui encerrando, já que não há mais dúvidas, né? Agora eu acho que é o tempo de vocês entrarem já, né? Opa, terminou enquanto 5. Já entra lá e já começa a atividade. Acho que é isso, Tati. Obrigada pela participação dos colegas. Aguardo aí a sua participação dos estudantes, aguardo as postagens, vamos seguindo aí com as interações. Não percam os prazos, gente. Importante, né, gente? Então, vou parar aqui a gravação. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem ainda colocando aí no chat. Tá? Vamos disponibilizar